Olá, meu nome é Renan Gomes, eu estou aqui para comentar com vocês questões sobre ginecologia e obstetrícia, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível nos comentários para ser mais objetivo, tá ok? Vamos lá. Primigesta, com 19 anos de idade e 30 semanas de idade gestacional, procura pronto atendimento queixando-se de cefaleia, dor em abdômen superior em faixa, edema generalizado e ganho de 2 quilos na última semana. Ao exame físico, estado geral regular, sonolenta, hipocorada, ictérica, edema de face e de mãos, pressão arterial em 14/9, pulso em 82 batimentos por minuto, sangramento gengival, petequias isoladas nos membros superiores. Exame obstétrico, fundo do útero em 29 centímetros, frequência cardíaca fetal em 150 batimentos por minuto, rítmicos, dinâmica uterina ausente, exame especular sem anormalidades, exame de toque vaginal, colo amolecido, grosso, posterior, impérvio, apresentação cefálica alta, imóvel, proteinúria de fita, positivo, trazendo o resultado de hemograma realizado no dia anterior. Com base no quadro clínico e laboratorial apresentado, responda. Certo? Letra A. Quais as hipóteses diagnósticas? Bom, nesse caso da questão, a gente tem que se atentar bastante na idade gestacional da paciente, certo? Idade gestacional da paciente, 30 semanas, certo? Então, é uma paciente jovem, correto, primigesta, com 30 semanas de idade gestacional, que ela está apresentando alguns sinais e sintomas que tendem a chamar a nossa atenção, correto? Alguns deles, cefaleia, dor em abdômen superior em faixa, correto? Ela está apresentando um aumento de pressão arterial de 140/90, certo? Ela está apresentando alguns sinais de alarme que o próprio enunciado está nos dando, como plaqueta diminuída, certo? Está apresentando gengivorragia, petequias. Isso tudo nos mostra que a paciente está tendo complicações. O próprio enunciado está mostrando para nós que está havendo complicações na gestação. Ok? Então, com base no enunciado, ele está pedindo algumas hipóteses diagnósticas do caso, certo? Qual que é a principal hipótese diagnóstica? É uma doença hipertensiva específica da gestação. Por que específica da gestação? Porque em nenhum momento do enunciado ele disse que essa alteração de pressão arterial da paciente aconteceu antes da gestação. Ele não disse no enunciado que essa paciente já tinha alterações pressóricas para aumento de pressão antes da gestação. Então, é uma doença hipertensiva específica da gestação. Dentro das doenças hipertensivas específicas da gestação, a gente tem alguns casos específicos, por exemplo, pré-eclâmpsia, tem a hipertensão transitória gestacional, tem uma hipertensão crônica com sobreposição de pré-eclâmpsia, certo? São alguns exemplos. No caso específico da questão, fica bem claro para a gente que a paciente está tendo um caso de pré-eclâmpsia. Por que pré-eclâmpsia? Primeiro, a paciente está tendo uma pressão arterial aumentada, certo? Que por definição para pré-eclâmpsia, ela deve estar acima, são valores maiores ou iguais a 140/90, certo? E a paciente está tendo proteinúria, correto? Ela está tendo uma proteinúria. Então, aumento de pressão arterial com idade gestacional acima de 20 semanas de idade gestacional associado à proteinúria, isso define uma pré-eclâmpsia, correto? Aí vem a pergunta, é uma pré-eclâmpsia leve ou uma pré-eclâmpsia grave? Lembrando que de classificação de pré-eclâmpsia não existe pré-eclâmpsia moderada, só existe a pré-eclâmpsia leve e a grave, não existe moderada. No caso da paciente, ela tem uma pré-eclâmpsia grave. O que define uma pré-eclâmpsia grave? Uma pré-eclâmpsia grave é quando a paciente tem valores pressóricos acima de 160/110, certo? Quando ela tem algumas complicações, como por exemplo síndrome HELP, que eu vou explicar logo em seguida, que também é uma das hipóteses diagnósticas da questão, certo? E ela tem algumas complicações, como por exemplo iminência de eclâmpsia. O que é uma iminência de eclâmpsia? A paciente está tendo alguns sinais e sintomas que dizem que ela pode vir a ter eclâmpsia a qualquer momento.